É isso aí. Romero Carvalho, você pode falar, tá? A gente deixa. O que você achou desse início? O que você acha de Mister Bob Dylan? O que eu acho do Bob Dylan? Como assim? Isso é muito. Isso é muito Assim, há tantos Bob Dylan, né? é, Qual Bob Dylan que tu quer? Pergunta pra ele assim, qual Bob Romero. Qual Bob Dylan, Dylan tu né? quer saber? Qual deles? Desse Exatamente. inicial, assim, cara. Ó, assim, nós falamos ontem, né, do rock e como que ele conseguiu ser o porta-voz, né, de várias mudanças, tanto na música quanto na sociedade, como ele chegou próximo a ser, de fato, um elemento anárquico, por mais que, como eu comentei, né, que o sistema deixa a liberdade artística até o ponto em que essa arte não vai contestar a própria base do sistema, ela ainda tem que ser feita para ser consumida. Aí tá ok, pode ir, vai lá, dar seu recado, diversidade, legal, mas não pega nas bases da coisa, não, que fica feio. Mas ele ainda conseguiu pegar em várias bases e ser, de fato, subversivo por muitas vezes, né, em muitos momentos no mundo todo. E eu acho, e, sim, sem dúvida, o Bob Dylan, ele é o sujeito que acho que consegue verbalizar isso. Porque é um tanto quanto assim, é um padrão de pensamento muito europeu, né? Nosso, pensar que esse tipo de coisa só pode ser feita a partir do pensamento expresso em palavras, etc. Porque não é. A dança faz isso, e o próprio ritmo faz isso. Então o rock fazia, sim, esse tipo de coisa, já desde os seus primórdios, a partir do comportamento, a partir da forma de dançar, a partir da forma de interagir socialmente a partir dele, a partir do próprio ritmo, a partir do barulho que era o ritmo e da transgressão que isso já era. Reduzir isso para uma questão infantil, porque as letras não eram elaboradas, não é correto. É um tanto quanto colonial. Porém, se for só isso também, tem um limite. Esse tipo de expressão, de contestação por isso, tem um limite. Né? E acho que, então, nesse sentido, quando ele dá essa base nas ideias, né, como ele se passa a expressar daquela forma, naquele nível de poesia, dentro da canção pop, lógico que o sarrafo sobe muito, assim, sobe muito mesmo. E ali eu acho que foi uma confluência de coisas. Essa coisa entre Beatles e Bob Dylan é muito incrível como é tudo acontecendo no mesmo momento. Porque os Beatles, eles traziam um refinamento melódico e de composição também, de melodias, de harmonias ao rock, que era já algo em um outro patamar. Era já em uma outra questão. E o Zimmerman soube entender isso. Ele se abriu para essa questão também, inclusive como compositor. Então, a influência disso, né, desse refinamento inglês para o rock na obra do Dylan é notado, muito facilmente notável. Mas agora, o que ele dá de conteúdo lírico é assustador. A coisa muda. Até as canções de amor mudam. Tudo muda. Até as canções de amor do Dylan, as canções de amor dos outros, tudo muda. E tudo muda, tudo muda. O soul passa a ser mais politizado. Tem o Sam Cooke fala isso, né? Que ele escreveu depois que ele leu o Blowing in the Wind. Ele falou, cara, não é possível que vai ter que ser um judeu que vai falar o que a gente devia estar falando há muito tempo e a gente está fazendo entretenimento. Agora eu também quero escrever. Ele faz a Change's Gonna Come e aí vem Curtis Mayfield com uma poesia muito forte nos Impressions e tudo mais. Então ele muda tudo. E ainda tem toda uma questão com o Dylan que vem todo um subgênero do folk rock americano que vai ser, de fato, a primeira resposta mais consistente dos Estados Unidos à invasão britânica em termos de rock and roll. Você cria, de fato, uma nova geração, novos artistas, The Byrds, Lovin' Spoonful, Turtles, até Simon Garfunkel também, acho que vão entrar nessa onda.
toda aquela coisa na costa oeste, depois vai surgir, tudo acho que encampado pelo Dylan. Sem ele, nada disso teria sido possível. Mamas and the Papas, que tinha... Ou seja, vamos pegar aquele estilo melódico de fazer rock dos ingleses, trazer com essa questão folk, poética. Esse cruzamento ficou perfeito, né? Não, e aí a gente chega à conjunção do ano 64, 65, nós já fizemos uma live sobre 65, que é a conjunção mágica, onde realmente a música começa a mudar, né, cara? A música começa a mudar. E aí o próprio Dylan entra nesse protagonismo, porque os 2 discos que ele lança em 65, por exemplo, são... Não, e a coisa fica technicolor, né? Essa marihuana que ele deu ali, ela se espalha. A coisa fica bastante technicolor e a poesia fica psicodélica. Enfim, não seria possível sem o Dylan, né? Não seria possível. Sem ele, isso não teria acontecido. Não teria sido toda essa ebulição nos anos 60 e depois 70 também. Não seria possível. Ainda é a maior referência o Sérgio poética no rock and roll. Ainda é um farol, né? Ele sempre foi uma bússola, né? Um farol, sempre apontando o caminho a ser seguido e mais confundindo do que explicando, né? Porque quando ele tomava um caminho que todo mundo seguia por ali, ele voltava e driblava os caras e pegava um atalho, enfim. Exatamente isso, Sérgio, porque eu acho que assim, eu concordo muito com a contribuição do Dylan em relação ao rock e essa expansão dele com coisas mais psicodélicas e tudo mais, mas ao mesmo tempo acho que justamente essa é uma das contradições ou das multidões que existem no Bob Dylan, né? que é isso, assim, ele sempre, né? Então, algumas anedotas, né? Quando o Paul McCartney gravou Tomorrow Never Knows, ele acabou encontrando com o Dylan no hotel e foi louco mostrar para ele o resultado daquela gravação, que é uma gravação muito louca e tudo mais. Ele colocou a música, a reação do Dylan foi levantar e ir para outra sala, para outro quarto. Então, assim, ele ignorou qualquer tipo dessa contribuição mais psicodélica. Não era aquilo que ele enxergava como um caminho, né? O próprio Woodstock, por exemplo, né, o festival lendário e tudo mais, no quintal da casa dele. Parte das razões de ter escolhido a região de Woodstock era justamente porque o Dylan estava recluso, estava lá numas férias, assim, e eles queriam ver se conseguiam fazer com que ele saísse de casa, saísse para o quintal dele. Não só não foi, como foi lá para a Ilha de Wright ganhar muito mais dinheiro. Mas enfim, então acho que assim, essa é uma das complexidades do Dylan que eu acho que é interessante, né? Então ele nunca abraçou a psicodelia, ao mesmo tempo que ele respeitou muito a versão do Jimi Hendrix, por exemplo, para All Along the Watchtower. O próprio Dylan reconhece que é a versão definitiva, assim, ou é a versão da qual, né, é uma versão boa, assim. Então acho que tem muito dessa... Acho que tem toda essa contribuição, mas ao mesmo tempo essa questão que eu acho que o Romero falou muito bem, essa anarquia no melhor sentido, né? De ter o caminho dele e don't look back, sabe? Não importa. Assim. Eu tenho para mim assim que a obra do Dylan, muito por conta da personalidade dele, não é que seja fragmentado, é aquela coisa assim, meio um espelho quebrado, sabe? Que pode te cortar, mas reflete muito de você, assim, vários vocês. Não sei se consegui passar a ideia. Não, mas tu falou... da mesma forma que o Romero, quando tu falou pro Romero, fala de Bob Dylan, ele vai falar o quê? Porque qual dos Bob Dylan? Eu acho que é muito isso, porque são várias facetas, são várias incursões. A gente pegar, por exemplo, nos anos 60, existem praticamente 4 recortes da carreira do Dylan só nos anos 60 que a gente poderia falar. Se for para os anos 70... tem outros 5 ou 6 recortes em que realmente ele muda tudo. Então é muito complexo falar de Bob Dylan. E eu não estou dizendo que outros artistas não sejam complexos. Cada um, inclusive, tem suas peculiaridades, e suas contradições, idiosincrasias, seus caminhos, mas é muito complexo falar. Quando alguém me pergunta o que eu vou ouvir do Bob Dylan, eu pergunto qual é a década que tu quer. Ou qual é o tipo de Bob Dylan que tu quer ouvir. Ou seja, é por isso que realmente é complicado de alguma forma, e aí o Sérgio foi muito bem numa colocação dele,
Quando ele indica um caminho, ele dá um passo atrás. Quando ele dá um passo atrás, ele dá um passo ao lado. Ele confunde o tempo todo. A trajetória dele é marcada por isso, né? Mas eu acho que a gente não pode comparar um cara que está aí com 81 anos ainda, na ativa e tal, com a carreira dos Beatles, né, que foi meteórica e tal. Mas os Beatles, você percebe claramente ao longo da carreira deles, né, que eles foram, e o Dylan foi muito importante nesses primeiros degraus, eles foram subindo degrau a degrau, né? O Dylan não, o Dylan vai subindo, ele desce, ele pega um elevador, ele volta, ele vai para um lado, para o outro, ele mistura as coisas. Vai né? criar galinho de estoque, depois resolve não tocar mais ao vivo, enfim, é bem isso aí mesmo, né, cara? Aí depois, quando resolve voltar a tocar ao vivo, em 74, ele faz uma turnê que bate recorde de procura, né? Então, assim, também é malucão, né? Que antes da internet, ele vende tudo pelo correio, os ingressos, quer dizer, uma coisa louca, né, cara? Pensar isso, botou pelo correio, enfim.